E aí, Ser em Evolução, eu sou Andréia Romanha, esse é o meu digníssimo esposo, Carlos Henrique. Opa! E seguimos firme aqui na nossa série do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E vamos dar a sequência ao 4º capítulo. Por ele ser um capítulo muito extenso, nós fizemos ele em 3 vídeos, para não ficar muito cansativo, ficar mais fácil para a gente poder refletir, trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. Então, seguimos firme aí? Vamos lá? Bora! Lembrando que aqui no 4º capítulo ele fala sobre a alienação. Então, seguimos a nossa entrevista aqui. Vamos lá, hein? Não vai me esconder as coisas, hein? Tô de olho, hein? Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças têm de pensar por si mesmas. Nunca ouvi tal monstruosidade. Ó, essa parte é a parte mais interessante. A gente, como adulto, sempre ouve, pensais como as crianças. Por quê? Porque na inocência, você trabalha muito mais longe. E a gente alienado, o que acontece? Fica nesse mundinho pequenininho, que não vai para frente, não prospera. Por quê? Porque nós estamos com a mente fechada, não estamos pensando igual criança. Então aqui, ó, como os pais ajudam os líderes religiosos, os líderes e os pais, automaticamente, sem perceber, estão fazendo mal para as nossas crianças. Vai lá. Consigo isso por meio de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos. De que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados? Faço com que as crianças se tornem alienadas, simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo de seus pais, dos quais a maioria eu já tenho o controle, e os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho a mente das crianças e subjugo a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente por meio do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Sim. Pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não me importa o que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. Estou começando a entender como você ganha o controle das mentes das crianças por meio da ajuda de seus pais e instrutores religiosos. Mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. Os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças, não tanto pelo que ensinam a elas,
mas muito mais pelo que eles não ensinam. Todo o sistema de escolas é administrado. Está lá que enroscou a página aqui. É administrado estrategicamente, ensinar às crianças quase tudo, exceto como usarem as suas mentes a pensar de forma independente. Vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecer modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. Tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensar. Esse pode ser o objetivo das escolas, mas o sistema, em muitas das escolas do mundo, não conseguem atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar as suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar os pensamentos de outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros, em que crianças definitivamente têm que contar somente com a sua força de vontade e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é o negócio da minha oposição, não o meu. Qual a relação, se há alguma, entre sua oposição e os lares, as escolas e as igrejas? A sua resposta a esta questão deve ser interessante. É aqui que eu faço uso de alguns dos meus sábios truques. Faço com que tudo o que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos pareça ter sido feito pela minha oposição. Isso tira o foco de mim enquanto manipulo a mente dos jovens. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar às crianças as virtudes da minha oposição, geralmente o fazem assustando-as com meu nome. Isso é tudo que peço deles. Fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa, mantendo as crianças tão ocupadas decorando informações não essenciais em suas mentes, que elas não têm a oportunidade de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. Você considera a favor de sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se? Não. Alienar-se é somente um dos meus truques, por meio do qual assumo o poder que seria do pensamento independente. Antes que um alienado se torne propriedade permanente minha, devo guiá-lo e fisgá-lo com outro truque. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienados. Significa então que você tem um método pelo qual faz as pessoas se alienarem de tal forma que seu poder de autodeterminação fica totalmente comprometido, impedindo-as de buscar a própria salvação. Sim, um método definitivo, e é tão efetivo que nunca falha. Entendo que você diz que seu método é tão poderoso
que a sua oposição não consegue resgatar aqueles que você fisgou pelo hábito da alienação. É exatamente isso que estou dizendo. Você acha que eu controlaria tantas pessoas se a minha oposição pudesse evitar isso? Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto as próprias pessoas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto. Elas reconhecem o poder de suas próprias mentes e, além disso, elas assumem o poder de suas mentes e não permitem que nada nem ninguém possa influenciá-las. Vai em frente, conte-me mais dos seus métodos pelos quais você faz as pessoas alienarem-se para o inferno com você. Faço com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu possa controlar o pensamento independente e a ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faço com que a maioria das pessoas coma muita comida. Estamos aqui com a página enroscada de novo. Faço com que a maioria das pessoas comam muita comida e o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se as escolas e igrejas ensinassem às crianças maneiras mais sadias de alimentar-se, elas causariam um dano irreparável à minha causa. E aqui ele vai falar de alguns tópicos, cada tópico, o método que ele utiliza. O primeiro, casamento. Faço com que homens e mulheres alienem-se em seus casamentos sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. Aqui está um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se. Faço com que as pessoas casadas discutam e briguem sobre assuntos financeiros. Eu as faço brigar e desentender-se sobre a forma de educar as crianças. Faço com que entrem em controvérsias desagradáveis sobre seus próprios assuntos íntimos e em desacordos sobre amigos e atividades sociais. Eu as mantenho tão ocupadas procurando falhas uma na outra que elas nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. Na profissão, qual o método que ele utiliza na profissão? Ensino as pessoas a tornarem-se alienadas, fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que acham, sem nenhum plano ou objetivo definido, sem nenhuma meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Por meio desse truque, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a sua vida. Por meio desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para frente, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito da alienação. Na poupança, faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, até que eu as tenho totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Ambiente. Faço com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos e desagradáveis em seus lares, nos lugares onde trabalham, nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos, e façam com que elas fiquem nesses ambientes até que eu as tenha sob controle, no hábito da alienação.
nos pensamentos dominantes. Faço com que as pessoas alienem-se, caindo no hábito de pensar negativamente. Isso leva a atos negativos e envolve as pessoas em controvérsias e preenche as suas mentes com temores, pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar e controlar as suas mentes. Quando entro, faço com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são criações suas. Planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas por meio do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os outros meios de que a mídia se utiliza para chegar até a mente. Faço com que as pessoas me permitam tomar conta de seus pensamentos porque elas estão muito preguiçosas ou muito indiferentes para pensarem por si mesmas. Concluo pelo que você diz que alienação e procrastinação são a mesma coisa, é verdade? Sim, isso é verdade. Qualquer hábito que leve uma pessoa a procrastinar de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva, conduz ao hábito da alienação. O homem é a única criatura que se aliena? Sim. Todas as outras criaturas movem-se de acordo com leis definidas pela natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer. Tudo que ocorre fora das mentes dos homens é controlado pela minha oposição, por leis tão claras e definidas que se alienar é impossível. Controlo as mentes dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer que controlo as suas mentes somente porque eles negligenciam e recusam-se a controlar e usar as suas próprias mentes. Aí é outra parte que pega. O que acontece? 98% das pessoas, eu falo incluindo eu, muitas vezes não acredita em si mesmo. Por quê? Porque lá na infância, lá no passado, alguém um dia falou para você, você não é capaz. Plantou uma sementinha, você não consegue. Então, vai trazendo alienação, vai colocando medo, vai colocando incapacidade e a gente fica o quê? Preso, não pensa, alienado. Não acredita no poder que temos dentro da gente. Você tem poder? Muito. Você sabe usar? Muito pouco. Temos muito que aprender ainda. Mas olha, é um caminho sem volta. Né? Pode continuar. Isso está ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano. Vamos voltar para a discussão de algo menos abstrato. Por favor, me diga como o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia da vida. E diga-me também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender. Eu preferiria manter essa entrevista entre as estrelas em alto nível. Não tenho dúvida que você preferiria isso, ou pouparia de ficar exposto. Mas vamos voltar para a Terra. Diga-me agora, o que o hábito da alienação está fazendo para nós, como nação aqui nos Estados Unidos? Francamente, devo dizer a você que odeio os Estados Unidos de tal forma que só o diabo pode odiar. Isso é interessante. Qual a causa desse ódio? A causa nasceu em 4 de julho de 1766, quando 56 homens assinaram um documento que destruiu as minhas chances de controlar a nação. Você conhece esse documento como
a Declaração da Independência. Não tivesse sido pela influência desse maldito documento, eu teria neste momento um ditador governando o país. E aí eu poderia parar com essa coisa de direito de livre discurso e pensamento independente, atributos que estão ameaçando o meu comando sobre o planeta Terra. Pelo que estou entendendo e pelo que você diz, as nações que são controladas por ditadores que se elegeram pertencem ao seu campo. Não existem ditadores autoescolhidos. Elejo e escolho a todos. Além disso, eu os manipulo e os direciono em seus trabalhos. Meus ditadores sabem o que eles querem e tomam o poder pela força. Olhe o que fiz por meio do Mussolini na Itália. Olhe o que estou fazendo por meio de Hitler na Alemanha. Olhe o que estou fazendo por meio de Stalin na Rússia. Meus ditadores governam essas nações para mim porque as pessoas foram subjugadas pelo hábito da alienação. Meus ditadores não se alienam. E esse é o motivo pelo qual eles governam para milhões de pessoas e as mantém sob seu controle. Aqui nós vamos finalizar mais uma parte do 4º capítulo. E o que podemos concluir desse trecho que nós lemos? Muita gente não acredita na questão do pensamento positivo. Isso não funciona, ser positivo é conversa fiada, não leva para lugar nenhum. E nós vimos aqui quem é o comandante da mente negativa. Então nós precisamos trabalhar o quê? Ter um foco, desenvolver uma habilidade para evoluir esses pensamentos, para a gente ter um comando, um controle da nossa mente. Porque sim, se você pensa positivo, consequentemente você fala mais coisas positivas, você tem atitudes positivas e o contrário também. Uma mente que pensa negativo não fala coisas positivas ou não age de forma positiva. Então, por aqui nós podemos ver claramente a importância de ter o domínio da mente. Nós podemos sim, eu aprendi com a minha amiga Joyce Meyer, que nós podemos mandar os pensamentos calarem a boca, respirar um pouquinho e pensar em coisas que nos fazem feliz, que nos trazem boas lembranças. Dessa forma a gente consegue trocar rapidamente o nosso pensamento. Nós sabemos que ninguém é feliz o dia todo, todos os dias, que na vida existe sim os bons momentos, os maus momentos, mas nós precisamos entender que na maior parte do tempo nós precisamos ter o controle da nossa mente e dos nossos pensamentos. E quem controla a sua própria mente, quem aprende a pensar por si mesmo, quem ao invés de ficar enchendo a cabeça com noticiário, pega um livro para se conhecer ou para se desafiar, para aprender algo novo, deixa de ser um alienado. E se dessa forma você deixa de ser um alienado, você sai do comando do capiroto aí, você vai para a oposição. Quem vai estar te guiando e te governando é Deus. E é o que a gente quer aqui, né? A nossa escolha é estar onde? Juntinho com Deus, conectado com Deus. Vimos também a importância da gente treinar os nossos filhos para serem pensadores. Não para só engolir as informações que são passadas para eles na escola, ou independente de onde seja, e até mesmo nós como os pais. A gente dá a abertura para eles questionarem, para eles entenderem o porquê de algumas regras, o porquê de algumas informações. Deixar espaço para eles se contrapor em algum momento, para a gente ter uma discussão saudável em família, tornar essa criança
um pensador nato e não um alienado que só fala amém para tudo, que concorda com tudo, porque é dessa forma que ele rouba os nossos filhos, que ele rouba as nossas crianças. Então vamos estar atentos, vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos cuidar dos nossos filhos e das crianças, né, que a gente tem ao nosso redor, ao nosso convívio. E para o próximo vídeo, que ainda falaremos aqui do 4º capítulo, que vai encerrar, nós vamos ver aqui que ele vai falar, o diabo vai falar sobre a pobreza. Como o dinheiro, né, a questão financeira, prejudica as pessoas, crenças limitantes. E é onde ele consegue atacar muitas pessoas, muitas famílias. Então não percam, fiquem atentos e até o próximo vídeo. Bye! Bye!